Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de Teorias Ácido-Base, em nossa aula 2, onde vamos estudar as teorias do sistema solvente, de Lux, ionotrópica e de Usanovich. E vocês já podem deixar o seu like, inscrever-se no canal e também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos começar com a teoria do sistema solvente, que foi desenvolvida em 1905 por Franklin. Ela é uma generalização da teoria de Arrhenius para outros solventes que não são a água. E ela é baseada na autoionização do solvente, que gera um cátion e um ânion. Então Franklin diz que todo solvente pode ser escrito na forma de um cátion mais um ânion. Aqui o exemplo para a molécula d'água interagindo com outra molécula d'água pode gerar H3O+, mais OH-. Se nós formos pegar agora o exemplo da amônia, pode gerar NH4+, mais NH2-. E para o exemplo do ácido sulfúrico, interagindo com outra molécula de ácido sulfúrico, pode gerar H3SO4+, e HSO4-, ou seja, todo solvente pode ser escrito na forma de um cátion característico dele, e um ânion característico dele. E o que Franklin fala? Os ácidos são substâncias que elevam a concentração do cátion característico do solvente. Vamos aqui a um exemplo. NH4Cl em meio de amônia pode aqui ionizar, aqui gerando NH4+, mais Cl-. Se nós aqui formos ver, o cloreto de amônio vai ter característica ácida. Por quê? Porque quando a gente coloca ele em meio de amônia, ele aumenta a concentração do cátion característico da amônia, do NH4+. Enquanto que bases são substâncias que elevam a concentração do ânion característico do solvente. Por exemplo, KNH2 em meio de amônia vai gerar K+, e NH2-. NH2-, esse ânion amideto, ele é o ânion característico da autoionização da amônia. Se então libera esse ânion característico, vai ser então uma base. Ou seja, se a gente usar solvente água, para ser ácido tem que liberar H+, para ser base tem que liberar OH-. Se eu usar o solvente amônia, para ser ácido tem que liberar NH4+, para ser base tem que liberar NH2-. E tudo isso é baseado em quê? Nas equações de autoionização do solvente que nós vimos no slide anterior. Aqui nós podemos falar que o amideto de potássio tem característica básica. E qual é a limitação da teoria? Os compostos que nós desejamos analisar, eles devem ter em sua estrutura ou cátion ou ânion resultante da autoionização do solvente. Por exemplo, aqui a autoionização da amônia gera NH4+ e NH2-. O NH4Cl gera NH4+. Então vai ser ácido que está gerando aqui o mesmo cátion. Mas e se eu tiver uma espécie que não tenha esse cátion NH4+? Ela não vai poder ser analisada por essa teoria do sistema solvente. A teoria agora de Lux, ela foi proposta em 1939, ela é semelhante à teoria protônica de Bronsted-Lowry, só que ela considera a transferência do ânion O2- ao invés do H+, que era o cátion de Bronsted-Lowry. Para Lux, os ácidos são substâncias que recebem o ânion O2- e as bases são substâncias doadoras do ânion O2-. Aqui então nós temos um exemplo, uma equação onde nós podemos ver os pares. CO2 aqui vai originar CO3 menos 2 e o CaO vai originar Ca mais 2. E agora nós temos que ver o que aconteceu. O CO2, para virar CO3 menos 2, ele ganha um ânion, oxigênio aqui. Então, se ele ganha, se ele é aceptor, o CO2 vai ser classificado como ácido e o CO3 como uma base. Enquanto que o CaO, ele perde o átomo de oxigênio para se transformar no Ca mais 2. Logo, CaO é classificado como uma espécie básica. Aqui, então, nós temos como ácidos CO2 e Ca mais 2 e espécies básicas CaO e o carbonato, que é o CO3 menos 2.
Essa teoria ela foi útil, pelo menos na época em que foi desenvolvida, para tratar reações que ocorrem na metalurgia, fabricação de vidro, cerâmica, entre outros. Vamos à teoria ionotrópica. Ela foi proposta em 1954 por Lindquist e Gutmann. Ela é uma generalização das teorias protônica, sistema solvente e Lux. Você vai vendo que cada vez mais as teorias que vão sendo criadas, elas vão generalizando as anteriores, cada vez mais englobando o maior número de moléculas. E diz que as reações ácido-bases podem ser formuladas como: uma base pode reagir com um cátion característico, gerando um ácido. E um ácido pode reagir com um ânion característico, gerando uma base. E aí nós então poderíamos ter uma tabela de cátions característicos e ânions característicos. Aqui, por exemplo, cátions H+, NH4+. E sabendo essa tabela de cátions e ânions característicos, nós então podemos classificar a espécie como sendo base ou como sendo aqui tendo características ácidas. Agora, a última teoria ácido-base é a teoria de Usanovich. Ela foi proposta em 1939 pelo químico soviético Usanovich e é uma generalização das teorias anteriores. Nessa teoria, ácidos são espécies que reagem com uma base para formar sais, doando cátions, aceitando ânions ou elétrons. Veja que aqui ele então coloca aqui a teoria de Lewis, quando fala de elétrons, aceitando ânions, bota a teoria de Lux aqui, né? Doando cátions, ele aqui bota a teoria de Bronsted-Lowry. Então ele faz uma grande generalização das teorias anteriores. E as bases são espécies que reagem com ácido para formar sais, doando ânions ou elétrons, ou combinando-se com os cátions. É uma teoria amplamente genérica. Atualmente, a teoria que nós mais usamos ela é a teoria de Lewis, que nós vimos em nossa primeira aula. Aqui eu queria só ver com vocês o chamado diagrama de Venn, aonde ele nos mostra o número de compostos que podem ser classificados segundo todas essas teorias ácido-base que nós aprendemos. A primeira teoria foi de Arrhenius, classifica um diminuto número de compostos. Depois veio a teoria do sistema solvente e a teoria protônica. Ele já tem uma interseção que classificam todos os compostos de Arrhenius e mais alguns outros. Temos aqui a teoria de Lux, que classifica um outro número de compostos, né? A teoria ionotrópica classifica todos esses. A teoria de Lewis, eletrônica, classifica um número maior ainda. E, por final, a teoria de Usanovich, ela classifica o maior número de compostos possíveis. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Escrevam para nós, curtam, comentem, compartilhem. E lembre-se de se inscrever no canal do YouTube e curtir as nossas mídias sociais no Instagram e no Facebook. Um grande abraço a todos. Vamos às aulas!